Olá, bom dia! Estamos de volta mais uma semana com RPTV Esportes. Sempre aqui agradecendo a sua audiência que nos acompanha. O programa de hoje está muito bacana. Nós vamos falar da vitória da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo. A seleção fez o seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo e foi um verdadeiro passeio em campo no último amistoso da seleção. E nós vamos trazer também aqui os gols do final de semana do Brasileirão, rodada completa, os gols, o gol da rodada. Por isso, fica ligadinho aqui com a gente para você acompanhar tudo que aconteceu nesse final de semana. E aqui comigo no estúdio para comentar esse final de semana esportivo está o Fred Ismânia. Fred, seja muito bem-vindo ao RPTV Esportes. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês novamente. Gostou desse final de semana esportivo aí, dos jogos? Foi bacana? Sim, assisti a alguns dos jogos, inclusive da Série B, mas assisti principalmente a seleção para ver o último treino praticamente, né? A última preparação para a Copa do Mundo. Exatamente, a seleção brasileira que segue firme na sua preparação para a Copa do Mundo, fez o seu último amistoso contra a Áustria, lá na Áustria, e passeou, né, Fred? Podemos dizer que foi um passeio da seleção brasileira dentro de campo? Pois é, foi diferente do contra a Croácia, porque eu vi a Croácia fez uma marcação mais próxima da defesa, pressionou muito a seleção e o time teve um pouco de dificuldade no começo do jogo. E ontem não, o time se soltou, o Neymar voltou bem, já acho que está recuperado totalmente. Foi um belo jogo. Nós vamos mostrar os gols dessa partida, os 3 gols marcados pela seleção brasileira. O trio ofensivo funcionou muito bem no jogo de ontem. Gabriel Jesus fez gol, o Neymar fez mais um golaço, né? Para não fugir muito do costume do Neymar, ele fez um belíssimo gol e o Felipe Coutinho também deixou a sua marca. Nós vamos mostrar para vocês os gols da partida. Primeiro gol aí marcado pelo Gabriel Jesus. Aquela chapada clássica, né, Fred? Tirando do goleiro. Ele tirou do goleiro. Jogando no campeonato inglês, ele já pegou as manhas totais e tá bem. Olha o que o Neymar fez com o zagueiro da... Eu fiquei com uma leve dó do zagueiro, porque... porque ele veio seco e o Neymar deu aquele corte, aquele de salão, né? Exatamente. Estamos vendo aí o terceiro gol do Felipe Coutinho. Vamos continuar reprisando aí os gols do Brasil nessa importante vitória para a preparação aí da Copa do Mundo. E o Neymar que nos deixa mais tranquilos, ele que ficou 3 meses, né, Fred, parado por conta da lesão que ele teve no pé. Ele voltou a jogar contra a Croácia, jogou apenas meio tempo, fez um belíssimo gol e ontem também conseguiu fazer outro belíssimo gol, a seleção muito mais solta dentro de campo. Pois é, e foi bom também, ele fez os gols com o pé direito, o pé que foi feita a cirurgia, portanto, está recuperado. Está 100% para começar a Copa do Mundo. Os médicos que falaram em relação ao Neymar, que esperavam que ele estivesse no seu auge da capacidade técnica, da forma física, da adaptação pós a lesão, lá por volta das oitavas de final. Você acha que é isso mesmo, Fred? Lá por volta das oitavas de final que o Neymar vai estar, vamos dizer assim, voando, ou ele já está na melhor condição? Não, 100% não, mas ele está próximo, inclusive com os jogos que o atleta adquire o ritmo, né? O famoso ritmo de jogo. Portanto, eu creio que nesses jogos já da primeira fase agora, ele já vai se encaixar e se passando, como eu creio que vai passar, e o Brasil vai chegar à final, estou com esperança, e ele vai estar no auge. Vamos falar, Fred, do grupo da seleção brasileira. O que você achou desse grupo? O Brasil que vai pegar a Costa Rica, a Suíça e também me fugiu agora a terceira equipe, a Sérvia, né? Sérvia. A Sérvia. O que você achou do grupo do Brasil? É um grupo aparentemente fácil, mas que tem os seus riscos, ou não? É um grupo tranquilo? O Brasil vai passar com facilidade ou não? O que você acha desse grupo? É o seguinte, futebol é gostoso, é maravilhoso por isso. A gente nunca sabe o que vai acontecer. São 11 contra 11, momentos. Agora, eu creio que o Brasil vai passar bem em primeiro do grupo, mas dificuldades vai passar também. Lógico, vai ter dificuldades, porque em Copa do Mundo a responsabilidade é outra, os times se fecham
E nós vimos muitas histórias, de muitos jogos, muitas Copas, onde o favorito sempre, às vezes, passava apertado e até perdia o jogo. Mas o Brasil vai passar nessa fase. Se não me falha a memória, na Copa aqui do Brasil, a Espanha, ou foi na Copa... Foi em 2014, a Espanha caiu na primeira fase, né? E ela que era a atual campeã do mundo. Exatamente. Até então, né? Foi campeã na Copa de 2010. Não me recordo se foi na primeira fase, mas eu sei que ela caiu e... Se não for na memória, foi na primeira fase, né? Então foi uma surpresa o time espanhol que vinha embalado, né? Por isso, existem sim os seus favoritos, mas como você mesmo disse, o futebol é uma caixinha de surpresa. Não, né? E só lembrando, a Itália, que é um futebol poderoso, está fora da Copa. Perdeu na chave dele, no grupo das eliminatórias, perdeu alguns jogos e caiu fora. Exatamente. E dentre os adversários do Brasil na primeira fase, Fred, quem que você acha que é o adversário mais difícil, que mais vai oferecer resistência à seleção brasileira? É complicado, a gente viu pouco dos jogos, ou ouviu falar muito pouco dos jogos dessas equipes adversárias do Brasil. Eu creio que todos são parelhos, não são nenhum time tradicional que tem, mas são parelhos, times que tem jogadores que jogam em grandes equipes da Europa. Portanto, eu acho que os três são iguais, então o Brasil vai ter dificuldade igual ou facilidade contra os três. Só confirmando a informação, Fred, na Copa de 2014, a Espanha ficou na terceira colocação do grupo B, com apenas 3 pontos ganhos. Exatamente. Agora sim, é que veio na memória a verdade. Eu não me lembrava qual fase, mas foi isso mesmo. Exatamente. A Espanha ficou pelo caminho. E era campeã do mundo. E era atual campeã do mundo. Então, Copa do Mundo não dá para brincar, né? A seleção brasileira nos jogos amistosos, de preparação, como você bem mencionou, no jogo contra a Croácia sentiu um pouco de dificuldade. Nos primeiros 15 minutos. Pela forte marcação da Croácia. Exatamente. Você acha que as demais equipes que vão enfrentar o Brasil, principalmente a Suíça e a seleção da Sérvia, também vão impor uma marcação mais pesada? Eu creio que isso é muito comum no futebol europeu, né? Eles estão dificultando a saída de bola do time adversário e, logicamente, o Brasil é um time que tem jogadores de muita qualidade, então eles vão ter que fazer uma marcação, o ataque voltando a marcar até na intermediária ou até no meio campo, dificultando o toque de bola do time, teoricamente, o time melhor. Vai ter essas marcações muito fortes e aí vem as individualidades, no caso Neymar, Felipe Coutinho, enfim, jogadores que tem bom nível, que resolve esse problema. E quando se faz um gol num momento assim, num jogo desse, ele se abre, aí facilita a vida. E o Brasil, Fred, que depois da chegada do técnico Tite, começou a fazer uma campanha nas eliminatórias muito boa, conseguiu se classificar com os pés nas costas, vem mostrando um futebol muito convincente, né? Um futebol muito bonito de se ver, principalmente ali a parte ofensiva. De um lado, o William, Paulinho chegando de trás como elemento de surpresa, Felipe Coutinho, jogador de muito talento, Gabriel Jesus fazendo gol, Neymar é um dos 3 melhores jogadores do mundo. O que esperar dessa seleção brasileira na Copa do Mundo? Você já falou que acredita que o Brasil vai estar na final. Você acha que o Brasil é o principal favorito ao título da Copa? É um dos, né? Porque o Brasil, em todas as Copas que ele entra vai disputar, ele entra como favorito. Lógico que tem grandes equipes, a Alemanha, a própria Espanha, enfim, a Inglaterra, que eu acho que vai ter surpresa, a França, enfim. Mas o Brasil, eu acho que ele vai passar e vai passar bem. Dificuldade vai ter, sim. Então, aguardar, são jogos difíceis, né, assim, pela responsabilidade. Mas os grandes jogadores nossos, com experiência, nós vamos sentir muita falta de um jogador que eu acho que seria fundamental, que é o lateral direito nosso, Daniel. O Daniel é o Marcelo do lado direito, porque ele tem uma facilidade para apoiar, faz bons cruzamentos, como o Marcelo, está bem. Lógico, o Danilo é bom jogador, o Fagner, mas o Daniel vai fazer falta.
E uma coisa também muito bacana nessa seleção, até reparava no jogo de ontem e pensava sobre isso, apesar de que houve muitos jogadores que não estavam no 7-1 na Copa de 2014, mas assim, uma base da seleção era a que jogou a Copa de 2014. Neymar, Paulinho, o próprio Fernandinho no banco, o Thiago Silva, o Marcelo. Então assim, o próprio William, né, estava na Copa. Então, alguns jogadores já chegam para essa Copa na Rússia com uma experiência muito grande, né? Você acha que também isso pode ser determinante, Fred, para o Brasil nessa Copa do Mundo, o fator experiência em Copa do Mundo? Sim, inclusive o Tite teve a preocupação e a habilidade para convocar jogadores que estão em bons momentos nos seus clubes europeus e no Brasil, e jogadores que também já participaram. Tanto é que, muito questionado, que eu gosto muito dele, o nosso zagueiro Thiago Silva, que na Copa, pelo 7-1 depois, aquele famoso, começou a chorar tal, então a pessoa pegou muito no pé dele, mas é um belo jogador, um jogador experiente, enfim, são bons jogadores experientes. Vamos ver. Agora, uma coisa essa é a opinião minha, pessoal, nós precisamos de um jogador, nós não temos nenhum lugar no mundo, no Brasil, um meia clássico, aquele camisa 10. Camisa 10 que arma a jogada. Nós temos jogadores de marcação, jogadores que atuam bem, participam do ataque, como o Paulinho, ele marca e vai, mas aquele clássico que faz a bola chegar redonda no pé, nós vamos depender do William e do Felipe Coutinho. E o Neymar decidindo lá na frente, junto com o Gabriel. É um time muito habilidoso, sim, né? Sim, um time muito veloz e muito habilidoso. Mas você sente que falta aquele camisa 10 clássico. Os tempos mudaram. Inclusive, né, eu sou fã número 1, eu gosto muito do Real Madrid. E até contra a Croácia, o Modric. Espetacular. Um jogador desse no nosso time cairia com uma luva. Isso aí iria como... Inclusive, o pessoal, Marcelo, Casimiro, brincam que o Modric é brasileiro. Né? Pelo estilo dele, pela facilidade. E ele realmente é um jogador muito técnico. É muito difícil roubar a bola dele, né? Então. Ele é um jogador realmente de muita categoria. Nós tínhamos alguns candidatos, vamos dizer, a camisa 10 da nossa seleção, que acabaram não emplacando. O Ganso talvez seja o principal. Esse seria, para mim, o principal no auge dele, com mais dinamismo. Esse seria o nosso 10 espetacular que nos faltava. E o Lucas Lima, que até apareceu muitas vezes na própria convocação do técnico Tite, chegou a fazer alguns bons jogos pela seleção brasileira, fez gol contra a Argentina, vinha num ritmo bom, mas acabou o gás, né? Pois então, porque todas as equipes do futebol, a maioria delas, né, tem um meia com esse estilo, como na Espanha tem o Iniesta, que saiu agora do Barcelona também, né? E o Iniesta é aquele jogador que vai buscar a arma, deixa os atletas os amigos na cara do gol, os atacantes, quer dizer, então... O famoso garçom, né? Isso, então seria... Eu gostaria que tivesse um desse, ou pelo menos uma opção para entrar um desse na equipe do Brasil. Nós estamos falando aqui do grupo do Brasil, que o Brasil tem grandes chances de passar da primeira fase, de certo modo até com uma facilidade, né, pelo talento dos jogadores brasileiros e pelas equipes do grupo. Mas você sabia, Fred, que o grupo que o Brasil está, o grupo E da Copa do Mundo, é considerado o grupo mais difícil da Copa? Esse foi o levantamento feito pela FIFA com base nos números, né? O Brasil, dentre o ranking, ocupa a segunda colocação. A Suíça ocupa a 6ª colocação no ranking da FIFA e a Costa Rica, 23ª, e a Sérvia, 34ª colocação, fica para a equipe da Sérvia. Na média geral, o grupo E teve nota de 16,2, ou seja, foi o grupo com maior pontuação, né? E o segundo grupo mais difícil é o da França, com a média de 16,5. A França em 7º, Peru em 11º, Dinamarca em 12º e a Austrália em 36º. Lógico, o Brasil teve essa média, o grupo do Brasil teve essa média mais forte por conta do próprio Brasil, né, que está ali na segunda colocação no ranking, mas não deixa de ser, de acordo com os números, né, para quem é mais analítico e gosta de números, o grupo mais difícil é o do Brasil. Sim, pela análise aí, sim. Só que
tudo muda dentro de campo, né? Exato. Começa o jogo, o estado de espírito, e um atleta, os atletas, no caso do Brasil e de todas as equipes que vão disputar o Mundial, eles vivem de 4 itens. Isso é na parte que é a parte física, a parte técnica, a parte tática e a psicológica. Então, o Tite, eu sei que parte física o time vai estar bem, técnica, taticamente também está muito bem. Só que espero que a parte cabeça, o time se encaixe, se entrose, aí vai embora. Eu também acredito que com o comando do técnico Tite, com a capacidade dos atletas brasileiros, temos tudo para conseguir o título da Copa do Mundo esse ano. Acho que Brasil, Argentina e Alemanha são os 3 principais candidatos ao título. Né? Normalmente tem alguma outra surpresa, mas é muito raro. Geralmente são os mesmos, né? Vamos falar agora de Brasileirão, Fred? Pois não. Vamos falar do Brasileirão. Tivemos aí a rodada, né? O Brasileirão que vai parar agora por conta do início da Copa do Mundo, que já é nessa quinta-feira, abertura da Copa do Mundo. E o Campeonato Brasileiro está a todo vapor. As equipes agora vão ter esse tempo aí da Copa do Mundo para descansar, para se preparar, acalmar os ânimos, vamos dizer assim. Aquela equipe que está lá embaixo vai ter um tempo aí para trabalhar e tentar se recuperar após a parada. E as equipes que estão lá em cima têm que manter-se focada para continuar no topo da tabela. Nós vamos falar do primeiro jogo que aconteceu no sábado. O Atlético Paranaense recebeu em casa o São Paulo e perdeu por 1-0. Nós estamos vendo aí o gol marcado pelo São Paulo. Pênalti marcado pelo juiz. Quem foi para a cobrança foi o Nenê. Aquela vacilada do defensor dentro da área. Aquela bobeada que cai até a tia da cozinha, né, o Fred? Pois é. É difícil na hora, no movimento, ele... É muito rápido, né? Ele chegou e foi atropelando o menino aí. O Nenê foi para a cobrança e marcou o único gol da partida. O goleirão quase pegou. E o Atlético Paranaense, Fred, o trabalho do Diniz, que é um trabalho bastante diferente dentre os trabalhos. É elogiado em algum momento. Em muitos momentos elogiado, porque ele pegou equipes... Ele apareceu com destaque em equipes menores do interior, fazendo um trabalho de posse de bola, em que o time não rifa a bola, e pouco a pouco ele foi subindo. Hoje está no Atlético Paranaense, que é uma grande equipe, que vinha muito bem, iniciou o Campeonato Brasileiro com vitórias e tal, mas agora parece que secou a fonte. O Atlético Paranaense não consegue vencer. O que acontece no trabalho de um treinador, que as coisas vêm bem, de repente começa a ficar mal e aí não para mais? Pois é, são nuances que acontecem no meio do futebolístico, no meio do futebol principalmente, porque futebol é um esporte muito dinâmico. Hoje você está bem, amanhã nem tanto. Haja vista que o Palmeiras tem bons e maus momentos nos jogos, e o Atlético Paranaense, que é bem treinado, um treinador diferente, inteligente, só que agora parece que não está encaixando o que ele está determinando para os atletas. Portanto, então, está num momento ruim, perdendo em casa, tem muitas dificuldades dentro dos treinamentos, atletas que às vezes não respondem o que ele está pedindo, e às vezes ele não tem atletas para desempenhar a função que ele gostaria. No caso, toque de bola, pode ver que o atleta paranaense não dá um chutão, raras vezes, e joga muito com o goleiro, quer dizer, ele está com o estilo europeu de alguns times. Às vezes os atletas não se adaptam a esse esquema. Nos últimos jogos do Atlético Paranaense, contando com o do São Paulo, nos últimos 5 jogos conseguiu apenas uma vitória contra o Santos, no dia 31 do mês passado, vitória por 2-0, mas perdeu para o América Mineiro, perdeu para o Sport Recife, perdeu agora para o São Paulo e vai enfrentar quarta-feira a equipe do Botafogo, o Atlético que precisa vencer, e o técnico Diniz disse que não vai pedir demissão. Questionado, né, pela imprensa, ele falou que vai seguir firme, segurando a pressão e tentar tirar o Atlético dessa situação. Ele, como nós dissemos aqui, em alguns momentos teve o seu trabalho elogiado, vive agora esse momento de oscilação.
esperamos que Fernando Diniz consiga realmente reabilitar a equipe do Atlético Paranaense, porque eu particularmente, Fred, gosto muito dessa filosofia desse estilo de trabalho, né? É um cara que preza pela posse de bola, vai um pouco na contramão hoje daquela questão de extremamente tática e força física. Ele valoriza muito a equipe chegar no campo de ataque com a bola dominada, com qualidade, isso é muito bacana, né? Infelizmente as coisas não têm dado certo, né? Pois é, e também eu creio que ele vai dar a volta por cima, vai dar a volta por cima, porque qualidade como técnico ele tem, ele conseguiu em todos os clubes que ele trabalhou, a maioria deles aí ele impôs esse estilo, logicamente, como eu falei anteriormente, tem jogadores que não se adaptam aí, jogadores que gostam mais de individualidade, correr com a bola, enfim. Agora ele vai conseguir, espero, porque tem boa postura em campo como técnico. Vamos ver que o Campeonato Brasileiro está longo, nem foi nem um terço ainda do campeonato, não foi ainda. Tem muito chão ainda, tem muito chão pela frente. Eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Aqui, a carne é de qualidade e bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo e o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor. Essa é a Casa de Carnes Rosa. A empresa já entrou para a história do setor, registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue e assim segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta para atender as próximas gerações de clientes. Interior de São Paulo se prepara para receber a 32ª Festa do Peão de Americana, que acontecerá de 8 a 17 de junho no Parque de Eventos CCA em Americana. Sexta-feira, dia 8, Anitta e Marília Mendonça. Um brinde a nós, um brinde a ela. No sábado, dia 9, as coleguinhas Simone e Simária, Wesley Safadão e Denis DJ com o baile do Denis. E domingo da família São Vicente, César Menotti e Fabiano e Matheus e Cauã. E dia 12 de junho, terça-feira, Vintage Kilter, Tiaguinho e Atitude 67. Vai que de repente a gente tá pensando igual. E na segunda semana, dia 15 de junho, Henrique Juliano e Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê. No sábado, dia 16, a mistura de Jorge Mateus, Alok e Kleber e Cauã. E para encerrar a 32ª edição, os Embaixadores 2018, Chitãozinho e Chororó, receberão Bruno e Marrone no Projeto Clássico. Você me trocou por alguém pior que eu. 32ª Festa do Peão de Americana, de 8 a 17 de junho. Adquira já o seu ingresso. festadopeão.com.br. RPTV e Festa do Peão de Americana com você. Meus amores, a segunda edição do nosso Bazar da Cifre vai ser aqui em Americana, dia 23 de junho, sábado, a partir das 9 da manhã, na casa da noiva Tatiane Montovani. Eu estarei lá e vou esperar cada um de vocês para curtir um dia mais que especial e ainda ajudar em uma grande causa, já que o nosso bazar é beneficente. Acessem as redes sociais, @Bazar da Cifre, e fique por dentro de todas as informações. Brindes, sorteios, looks lindos de todos os tamanhos e modelos, acessórios, sapatos, bolsas. Um dia mais que especial, tudo para você ficar linda. Conto com a presença de cada um de vocês. Um beijo, meus amores, e até sábado, dia 23 de junho. Galera,
galera, quando se fala em qualidade e o menor preço, olha o que eu mostro pra você aqui na Impacto Prime, cidade de Americana. O Miguel tá aqui com a gente, são mais de 20 unidades, realmente trazendo a qualidade diferente, né, Miguel? Isso, são mais de 20 unidades no estado de São Paulo e estado de Minas. Alinhamento 3D, esta faz o quê? Acha o ângulo perfeito do carro? Acerta o ângulo perfeito do carro na medida do fabricante. E olha só, você que tem a sua caranga Aro 13, a partir de quanto? Aro 13, né, tá na promoção a partir de R$ 129,90. Só R$ 129,90, certo? Certo. Ó, e tem mais. Você pode facilitar a sua vida através do cartão em quantas vezes? Até em 10 vezes sem juros. O quê? Sem juros? Sem juros. 10 vezes sem juros é aqui na Impacto Prime em Americana. Gonçalves Dias com a esquina Rafael Vita. Ó, vem pra cá, aproveite, economize, segurança para sua família. Uma loja como essa, 0800 100 7575. 0800 100 7575. Miguel, obrigado, viu? Galera, vem pra cá. Olá pessoal, quero apresentar para você o café Ibiporá, café orgânico 100% arábica aqui da região do sul de Minas, em 3 maneiras para você tomar, consumir um café de ótima qualidade, café orgânico 100%, sem uma gota de agrotóxico. Tem esse aqui que é exatamente o torrado e moído, tradições, um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Tem aqui o café em grão, pacote de meio quilo e também o tradicional. O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você tem aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade, café arábica, café orgânico aqui da região do sul de Minas. Eu tenho aqui a colocação para você ver, olha só, todo o café plantado no sítio orgânico Ibiporá, que no Tupi-Guarani é Pedra Bonita. Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima. É um café que é cultivado acima dos 1000 metros, né, de altitude, 1100, 1200 metros aqui do sul de Minas, entre Andradas e Ibitura. Confira, você vai gostar. Café Ibiporá, é bom você experimentar. Estamos de volta com o RPTV Esporte, já vamos falar do jogo do Vasco, que conseguiu uma importante vitória contra o Sport, que até então ocupava ali as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Nós estamos vendo aí os gols, o destaque da partida foi o Pikachu, primeiro gol marcado por ele. E a equipe do Sport que vem fazendo, né, Fred, um excelente campeonato brasileiro. Muito né? bom, tá até vice-líder, né, antes da rodada. Exatamente. O Sport que fica naquela gangorra, né, principalmente nos últimos anos, Série A, Série B, Série A, Série B. Esse ano passado já fez uma boa competição, mediana, e esse ano começa muito bem. Será que tem fôlego aí para aguentar até o final? Inclusive eu assisti esse jogo, gostei do estilo de jogo do Sport. Lógico, perdeu o jogo, coisa acontece, mas ele tem um estilo diferente, boa marcação, e vamos ver a sequência que vai ter, como nós falamos, que é 1/3 do campeonato. Vamos ver se eles mantêm a regularidade até o fim, né? O principal é manter a regularidade, porque muitas equipes, às vezes no início do campeonato, principalmente essas equipes que entram, não sendo assim, talvez as favoritas ao título, né? O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, mas sempre tem aquele time que não é colocado como um dos favoritos. E o Sport, apesar da boa campanha que faz, quase sempre ali o planejamento é de ficar na Série A e, enfim, conseguir de repente ali beliscar uma Sul-Americana, de repente tentar uma Libertadores. Talvez o maior desafio realmente é manter a sequência de bons jogos e conseguir manter-se ali na parte de cima. E uma importante vitória para o Vasco, que não é de hoje, vem passando... Passou dificuldade, o Jorginho, que assumiu a partir desse jogo aí, né? E o Vasco, que há muito tempo já vive essa situação política, que afeta dentro de campo. 2018 parecia ser um ano diferente para o Vasco, né, com Libertadores e tal, mas a situação lá em São Januário continua complicada. Né? Foi uma administração, né, falam isso, a gente lê sobre isso, ouve comentários. A administração foi muito errônea de alguns presidentes, enfim, aí vai interferindo dentro de campo também. Agora, vamos ver a sequência aí. Esperamos que o Vasco consiga se reestruturar, porque o Vasco, né, Fred, sempre foi uma equipe de muita tradição na revelação de craques, de atletas de nome jogando
no Vasco da Gama, né? Se a gente for citar aqui alguns dos craques que passaram por São Dinamite, Januário... Romário, de monte. Esses falei só 2. Inclusive, eu enfrentei, quando eu estava nos clubes do Campeonato Brasileiro, o Vasco algumas vezes lá em São Januário, muito difícil ganhar deles lá. Petkovic jogava, sabe, jogadores assim de grande nível. Tanto é que o primeiro jogador que levantou a taça Júlio Rimet foi o Bellini. Ele jogou no Vasco também. Grande Bellini foi o primeiro capitão brasileiro a erguer uma taça de Copa do Mundo e também o primeiro a literalmente erguê-la, né? Aquele gesto movimento, de fazer o movimento, de colocar a taça acima da cabeça, foi feito pelo Bellini, que você tem uma ligação com ele bastante grande, né? É interessante, porque o sobrinho dele jogou aqui em Americana, no AEC, antigo AEC, que era Vasco, passou a AEC antes de ser Rio Branco. E ele chegou a jogar no Rio Branco, o sobrinho dele, o Toninho Bellini, que até ele me mandou umas mensagens enaltecendo o tio dele, vai começar a Copa. E o Bellini, realmente, inclusive eu conheci ele pessoalmente num jogo que nós fomos fazer em São Paulo, contra o Nacional, e ele foi ver o sobrinho jogar, e nós conversamos bastante, é uma pessoa muito simpática, e eu tive o orgulho de cumprimentar o primeiro que levantou a taça da Gilles Rimet. O primeiro capitão brasileiro a erguer uma taça de Copa do Mundo, realmente um grande privilégio, né? Para os amantes do esporte, realmente é um grande privilégio ter essa oportunidade de ter conhecido o Bellini, que faleceu em 2010, né? Já 2010. Já tem um certo tempo, um grande nome do Ideraldo Luiz Bellini. Eduardo? Ideraldo Luiz Bellini. Luiz Bellini. Grande Bellini, nosso grande capitão. Vamos falar agora, o Fred, do jogo entre Chapecoense e Cruzeiro. Muito difícil bater a Chapecoense lá na Arena Condá, né? Foi surpresa. O Cruzeiro tem feito bons jogos e estava bem no campeonato, bem dirigido pelo Mano Menezes. Exatamente. Mas depois que eu falo que futebol, às vezes pega um pé. Inclusive o menino fez um belo gol ali. Segundo gol aí marcado pela equipe da Chapecoense, aquele chute de fora da área, aquela bola que quica, né? Que o jogador pega na veia. É realmente muito difícil do goleiro pegar. E o Fábio, que fez algumas grandes defesas, talvez se não fosse ele, o placar teria sido ainda mais elástico. Esse jogo também eu assisti, e lógico que movimentado, jogo interessante, a torcida apoiou totalmente, e o Fábio realmente fez boas defesas, mas o Chapecoense se virou bem lá e conseguiu o resultado. Uma equipe muito difícil de ser batida em casa. Como o Fred destacava aqui, o Cruzeiro figurava entre as primeiras equipes ali da parte de cima da tabela, e a Chapecoense estava bem lá embaixo na classificação. Por isso essa vitória foi importantíssima para fazer com que a Chapecoense pega moral, né? Pega uma moral diferente. Pega a moral e respira um pouco mais aliviada, sim. né? Porque tem a questão também do fator psicológico, Fred. Você entrar nessa parada da Copa do Mundo fora da zona de rebaixamento... É uma boa coisa. É bem mais tranquilo, né? Pois é. Terminar, aí fica aquela cobrança de torcida, imprensa. Nem o Santos está enrolado ali. Então... vai ser cobrado muito nessa parada, enfim, na volta vai ter que vir com tudo. Exatamente. Outro jogo que aconteceu no sábado foi entre a equipe do Corinthians e o Vitória. O Corinthians, jogando em casa, empatou em 0-0 com a equipe do Vitória. Osmar Loz, que assumiu a equipe após a saída do Carille. Você acha que ele ainda não embalou no comando da equipe como treinador, ou ele só não está dando sorte? Não, no futebol não tem sorte nem azar. Futebol é causa e efeito, causa e consequência, na minha opinião. Lógico que ele assumiu um lugar de um vencedor. Ele também participava da comissão. Lógico que ele tem mérito, mas é complicado. Você sair de uma base, sair de um sub-20, sair e assumir um time principal, você tem que ganhar. Tem que ganhar, porque senão você vai ser cobrado. Não, é inexperiente, ainda falta muito. Aí
Mas vamos ver se a diretoria consegue mantê-lo e a torcida respeite ainda esse momento. Vamos ver. Como a gente destacou aqui em relação à parada, pode ser muito propícia para ele trabalhar a equipe, ter mais tempo. Impor o que ele quer, né? Porque ele pegou a equipe, ele pegou a batata quente, né? O Carille foi embora, se mandou lá para a Arábia e ele já assumiu de bate-pronto num jogo de Libertadores e não teve muito tempo para se adaptar. Tem muita diferença, Fred, pro cara que está ali dentro, na comissão, está embalado com as vitórias da equipe, está embalado com o momento da equipe e de repente o treinador sai e o cara assume. Tem muita diferença? Como que os jogadores veem, né, essa mudança? Eles encaram da mesma forma em relação ao trato, ao respeito com o antigo treinador? Ou muda um pouco, o jogador fica com o pé atrás? Como que é? Muda um pouquinho, sempre muda. Cada um tem uma característica, cada um tem um estilo, queira ou não queira. O Tite tem um estilo, o Loss tem outro, o Luxemburgo tem outro estilo, que muda e ele ainda está começando a carreira. Então, os jogadores, não que eles vão fazer corpo mole, nada disso, mas dá uma mudada no estilo, o jeito de colocar as coisas, de fazer a palestra. Então, vamos guardar para ver se direciona melhor nos próximos jogos. Ele que é um grande treinador, né, fez bons trabalhos na base. Esperamos que ele consiga ter uma continuidade, né? Porque no Brasil agora você vê o número de treinadores jovens que estão, começando a carreira. Lógico que muitos vão lá para cima, depois não dá certo, volta, depois reassume. Acabou, os antigos mesmo estão desaparecendo, né? Exatamente. Está tendo vamos dizer, uma reciclagem, sim, né? Sim. Alguns treinadores estão saindo do mercado, outros estão chegando. Está tendo essa renovação do mercado. Falando ainda de treinador, nós vamos lá para o Sul e falar do time que é comandado por um cara também que não é dessa nova geração, é da antiga e tem conseguido aí grandes resultados. O Grêmio venceu em casa a equipe do América Mineiro. Vamos ao único gol dessa partida. 1-0, placar mínimo conquistado pela equipe do Grêmio. Renato Gaúcho figura. É uma figura. É uma grande figura, né? Estamos vendo o primeiro e único gol do Grêmio. Aquele gol na raça marcado pelo Everton, né, o Fred? Pois é, o Grêmio venceu o jogo como no anterior perdeu para o Palmeiras, né? Exatamente. Então, quer dizer, é o perde e ganha difícil do Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, não gosto de campeonato de pontos corridos. Eu não. Eu prefere da emoção do mata-mata. Na primeira fase, dividindo as equipes, depois sim, mata-mata, aí fica muito dinâmica, eu participei de muitos desses, né? Por isso eu gosto muito. Você gosta da emoção. Da emoção, né? Porque logicamente o ponto corrido é o mais lógico. O melhor time vai vencer, vai ficar. Mas só que é muito longo, tem jogos que desnecessário, porque não tem mais motivação. O time que está no meio da tabela não vai cair, nem vai subir. Enfim, fica eu não gosto, eu particularmente não gosto. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos falar do jogo do Palmeiras, que cedeu empate no finzinho da partida. Nós vamos falar do jogo do Atlético Mineiro, que fez 5 gols. E nós vamos falar também do líder Flamengo, que está puxando o bonde. Realmente a garotada no ninho do Urubu está embalada nesse campeonato brasileiro. Por isso, aguenta um pouquinho aí, que daqui a pouquinho nós estamos de volta com RPTV Esportes. Aqui, a carne é de qualidade. E bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo. E o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor. Essa é a Casa de Carnes Rosa. A empresa já entrou para a história do setor, registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue e assim segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta para atender as próximas gerações de clientes.
Segura, peão! O interior de São Paulo se prepara para receber a 32ª Festa do Peão de Americana, que acontecerá de 8 a 17 de junho no Parque de Eventos CCA, em Americana. Sexta-feira, dia 8, Anitta e Marília Mendonça. Um brinde a nós, um brinde a ela. No sábado, dia 9, as coleguinhas Simone e Simária, Wesley Safadão e Denis DJ com o baile do Denis. E domingo da família São Vicente, César Menotti Fabiano e Matheus e Cauã. E dia 12 de junho, terça-feira, Vintage Kilter, Tiaguinho e Atitude 67. Vai que de repente a gente tá pensando igual. E na segunda semana, dia 15 de junho, Henrique Juliano e Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê. No sábado, dia 16, a mistura de Jorge Mateus, Alok e Kleber e Cauã. E para encerrar a 32ª edição, os Embaixadores 2018, Chitãozinho e Chororó, receberão Bruno e Marrone no Projeto Clássico. Você me trocou por alguém pior que eu. 32ª Festa do Peão de Americana, de 8 a 17 de junho. Adquira já o seu ingresso. festadopeão.com.br. RPTV e Festa do Peão de Americana com você. Meus amores, a segunda edição do nosso Bazar Deia Cipri vai ser aqui em Americana, dia 23 de junho, sábado, a partir das 9 da manhã, na casa da noiva Tatiane Montovani. Eu estarei lá e vou esperar cada um de vocês para curtir um dia mais que especial e ainda ajudar em uma grande causa, já que o nosso bazar é beneficente. Acessem as redes sociais, @BazarDeiaCipri, e fique por dentro de todas as informações. Brindes, sorteios, looks lindos de todos os tamanhos e modelos, acessórios, sapatos, bolsas. Um dia mais que especial, tudo para você ficar linda. Conto com a presença de cada um de vocês. Um beijo, meus amores, e até sábado, dia 23 de junho. Galera, quando se fala em qualidade e o menor preço, olha o que eu mostro pra você aqui na Impacto Prime, cidade de Americana. O Miguel tá aqui com a gente, são mais de 20 unidades, realmente trazendo uma qualidade diferente, né, Miguel? Isso, são mais de 20 unidades no estado de São Paulo e no estado de Minas. Alinhamento 3D, esta faz o quê? Acha o ângulo perfeito do carro? Acerta o ângulo perfeito do carro na medida do fabricante. E olha só, você que tem a sua caranga Aro 13, a partir de quanto? Aro 13 está na promoção a partir de R$ 129,90. Só R$ 129,90, certo? Certo. Ó, e tem mais. Você pode facilitar a sua vida através do cartão em quantas vezes? Até em 10 vezes sem juros. O quê? Sem juros? Sem juros. 10 vezes sem juros é aqui na Impacto Prime em Americana. Gonçalves Dias com a esquina Rafael Vita. Ó, vem pra cá, aproveite, economize, segurança para sua família. Uma loja como essa, 0800 100 7575. 0800 100 7575. Miguel, obrigado, viu? Galera, vem pra cá. Estamos de volta com o RPTV Esportes. Uma nota triste: faleceu no final de semana o Mococa, ex-zagueiro, ex-volante, melhor dizendo, do Palmeiras, que teve uma passagem também aqui pelo Rio Branco de Americana. Ele que foi atropelado lá em Mococa enquanto andava na rodovia. Não tem muitas informações do que aconteceu, mas é uma nota triste. O Mococa, que já tinha 60 anos de idade, né? E o Fred conheceu muito bem ele, né? Sim, conheci o Mococa. Ele foi meu jogador, inclusive um jogador muito experiente, jogador com uma boa técnica. Tanto é que ele jogou em muitos clubes no interior. Ele no Palmeiras fez mais de 76 jogos. Então quase 80 jogos pelo Palmeiras. Era um líder dentro de campo e uma boa pessoa. Não é porque ele foi atropelado que... Então, é triste, muito triste. Uma nota triste, realmente, nossos pêsames aos familiares, né? E pensando nessa nota aqui, principalmente pela
pelo fato dele ter passado aqui pelo Rio Branco, um jogador de muita experiência que rodou em vários clubes, né? Fez quase 80 jogos pela equipe do Palmeiras, realmente lamentável, principalmente pela forma, né? Ainda não se sabe nem ao certo o que aconteceu, ele foi atropelado, foi encontrado com o corpo às margens da rodovia, né? Muito, muito triste, né? Muito triste e são momentos assim, nós tivemos agora a Maria Esther nesse fim de semana também, outra nota triste, que logicamente que é uma pessoa importante, agora o Mococa, que queira ou não queira, teve momentos muito bons no futebol do interior e no Palmeiras. Exatamente. Vamos voltar agora a falar do Campeonato Brasileiro. Vamos entrar numa sequência de gols, começando pelo jogo entre Ceará e Palmeiras, jogo que ficou em 2-2. Palmeiras abriu o placar logo no começo aí com o Thiago Santos, gol de cabeça, depois seguiu ampliando o placar aí com esse gol do Dudu. Até então parecia que o Palmeiras ia conseguir uma vitória tranquila, né, Fred? Porém o Ceará conseguiu descontar ainda no primeiro tempo, com esse gol de cabeça. E no segundo tempo, já no finalzinho da partida, aquele gol indigesto, né, Fred? Por isso que futebol a gente tá sempre, tem que ficar o tempo todo ligado, porque pode acontecer esse tipo de situação. Aí já estamos vendo o jogo entre Bahia e Botafogo. Botafogo abriu o placar. Depois o Bahia conseguiu o empate nesse pênalti. Você acha que foi pênalti, Fred? Foi estranho. Meio esquisito, né? Mas a gente não dá para analisar. Não dá para ver muito bem. Nós estamos vendo aí os gols da partida. O Botafogo também, que não vinha lá muito bem no Campeonato Brasileiro. Dadas as circunstâncias, você acha que foi um bom resultado? 3-3, jogando fora de casa? Foi um jogo interessante. Um jogo movimentado, com muitos gols. E isso que o povo quer, né? Movimentação, gols, logicamente, jogando dentro de casa você tem que vencer. Mas o futebol vive desse momento. E o Bahia, nós vamos repetir aí esse último gol do Bahia. O Bahia perdia por 3-2 jogando em casa e no finalzinho conseguiu ali empatar o jogo. Por isso que jogando fora de casa não é um mau resultado, né, Fred? Você conseguiu um empate, mas na condição que foi, no finalzinho do jogo, no segundo tempo de cabeça, é triste, né? Pois é. As equipes têm um momento interessante no jogo, aí a outra muda e dentro de casa você tem que, teoricamente, vencer, porque fora é sempre complicado. Agora, o jogo com mais gols na rodada ficou por conta do Atlético. Eu assisti esse jogo todinho. Mineiro e o Fluminense. Jogão, né, Fred? Belo jogo, gostoso. Inclusive, esse estádio é uma maravilha. Esse estádio da Independência é um jogo, é uma arena muito gostosa para assistir futebol. No jogo do meio de semana, entre América Mineiro e o Atlético, né? Disseram que o Atlético Mineiro é o verdadeiro dono do Independência, né? Porque o dono do Independência é o América Mineiro, é o dono do estádio, porém o Atlético joga muito lá, né? Inclusive tem a torcida, como eu trabalhei no Atlético um ano, e nós jogamos muitas partidas lá. Caiu no Horto, tá morto. Caiu no Horto, tá morto. A torcida gritava isso. Caiu no Horto, tá morto. Realmente o verdadeiro dono do o bairro é Horto, o bairro aí chama Horto. O verdadeiro dono do Independência é o Atlético Mineiro. Estamos vendo aí o belíssimo gol marcado pelo Ricardo Oliveira, né? No meio da semana nós tivemos aqui o Osmar, Fred, o Osmar Cambalhota, né, do qual você também trabalhou com ele, né? Foi seu atleta. E ele falava dessa questão dos atletas mais experientes, mais velhos, né? Nós vamos continuar vendo aí os lances do jogo entre... Já pulamos para o jogo do Santos. Mas vamos voltar no jogo do Atlético Mineiro, para a gente frisar um ponto que foi destacado pelo Osmar na semana passada, que ele falava dos jogadores de mais experiências que são deixados de lado. Os clubes não dão tanta oportunidade. Ele destacou o Ricardo Oliveira, né, o Fred, que são alguns que ainda tem muito para oferecer, né? Ainda, né? Exatamente. E a gente falava sobre a questão dos técnicos, né? Que hoje com essa renovação, está vindo aí uma nova safra, os treinadores mais velhos
estão sendo deixados de lado, né? Não estão sendo convidados para trabalhar. Não estão sendo mais convidados para trabalhar. E muitas se fala dessa questão da renovação, de atualidade, né, de algo mais moderno, um futebol mais moderno. Você acha que é isso mesmo, Fred, ou não? O treinador que ele é mais experiente, ele consegue agregar muito ainda no futebol, independente do avanço, das novidades, das atualizações do meio esportivo, né, do futebol? Você acha que o treinador mais experiente, ele ainda tem muito a agregar às equipes? Tem sim. Eu acho que, logicamente, nem todos são iguais, mas jogadores ou treinadores, como jogadores experientes, ajudam muito, já conhecem os caminhos para se fazer com que os atletas produzam dentro de campo. Mas, como você falou, não estão sendo convidados mais a trabalhar e então está tendo uma renovação muito grande. Quem pode estar perdendo são os próprios clubes, que às vezes deixam de contar com a experiência de um treinador que sabe lidar com as situações, às vezes problemáticas de um clube, tem experiência e consegue ter ali um resultado melhor. Tem treinadores que nem no caso do Felipão, ele está com 69, não está sem time, né? Foi campeão do mundo, foi campeão brasileiro, Libertadores, está sem clube. Quer dizer, lógico, talvez ele não precise mais mas ele está sem clube também. Outro jogo do Campeonato Brasileiro foi entre o Santos e o Internacional. A coisa está esquentando lá na Vila Belmiro. O Santos perdeu em casa, jogando contra a equipe do Inter. Nós estamos vendo aí o primeiro gol marcado pelo ex-santista Leandro Damião. Fez valer a lei do ex, né? Marcou gol contra a sua ex-equipe. O Santos ainda conseguiu chegar ao empate com um gol também de pênalti. Pênalti contestado aí. Gabigol foi para a cobrança e marcou o gol de empate. Porém, no segundo tempo, o Inter conseguiu marcar o segundo gol. E agora a pressão lá na Vila Belmiro cresce bastante. Nós já estamos indo agora para o jogo entre o Flamengo e a equipe do Paraná. Primeiro gol marcado nessa falta. O Diego sofreu a falta e ele mesmo falou: vou bater ela, e jogou lá no cantinho. Nós vamos ver a batida do Diego. A bola desvia e enganou o goleiro. Ele tem técnica boa. O primeiro gol. Boa técnica. Quebra o goleiro, né? Não tem o que fazer, né? Não tem jeito. Esse é o primeiro gol marcado pela equipe do Flamengo. O Flamengo que está extremamente embalado no Campeonato Brasileiro. Parece que aquele time, vamos dizer assim, que a torcida cobrava tanto sem alma, né? Parece que a coisa virou ao contrário. Estamos vendo aí o segundo gol marcado pelo Viseu, que também parece que gostou desse negócio de fazer gol. Todo jogo que ele tem... Está muito bem. Ele tem entrado, tem feito gols importantes. Tem um menino também que vai para o Real aí, né? O Vinícius Júnior, né? Tem uma boa técnica também. Só que vai embora agora, né? Exatamente. Ele ficou bastante emocionado no jogo contra o Paraná, porque possivelmente com essa parada da Copa do Mundo ele já vai pro Real Madrid. E aí foi aquela festa, porque o último jogo dele no Maracanã, diante da torcida, ele ficou emocionado e chorou e falou do clube que acolheu ele, que preparou ele pro cenário mundial, no caso, né? Ele foi comprado pelo Real Madrid. Muita emoção do Vinícius Júnior, que vai jogar no Real. Você acha que ele vai embalar lá na Europa? Adaptação. O Gabriel Jesus chegou nesse mesmo estilo aqui, pegou um treinador de muita categoria e colocou aos poucos, ele encaixou, tanto é que é titular da seleção brasileira. Exatamente. E aí, o Fred, algo interessante da gente destacar, porque Gabriel Jesus e o Gabigol, eles estavam na mesma situação na Olimpíadas, né? Foram para Olimpíadas. O Gabigol estava até num momento melhor do que o Gabriel Jesus, fazendo gol, sendo destaque. O Gabriel Jesus foi para a Inglaterra e o Gabigol foi para a Itália. O Gabigol não deu certo na Itália. Não emplacou. E o Gabriel Jesus virou 9 da seleção, que está na Copa do Mundo e hoje um dos principais atacantes.
Você vê que contraditório e até interessante, né? Porque um atleta vai para um clube, não dá certo e o Gabigol voltou recebendo muito menos do que recebia lá fora, voltou para o Santos para tentar se reabilitar. O Gabriel Jesus está lá despontando. Isso acontece no mundo futebolista, tanto é que aquele Lucas, que era de São Paulo, né? Era de São Paulo, ainda não emplacou ainda nas equipes que ele sempre reserva, nas equipes que ele jogar. O Ganso, que ele não queira, não emplacou lá na Europa, então teve que voltar. Agora o Gabriel não, o Gabriel se virou bem lá. Talvez seja o que faz um jogador se adaptar melhor do que o outro? É o país, é o treinador, é a cultura, o que... É um conjunto de situações, inclusive o clube, os atletas que estão no elenco, entendeu? São atletas de bom nível que ajudam o menino a desenvolver. Então é um conjunto de coisas, mas o grupo e o treinador também, que é um cara vencedor, deu moral para ele e ele conseguiu se virar. Nós vamos mostrar agora a tabela do Campeonato Brasileiro após essa rodada. Nós vamos ver como que ficou. O Flamengo segue puxando a carroça aí, o Fred. Tá embalado. Tá bem. Um bom momento e importante isso aí. Em 11 jogos, está com 26 pontos. Já abriu 6 pontos de diferença em relação ao segundo colocado, que é o Atlético Mineiro, que está com 20 pontos. Seguido do São Paulo, o Grêmio Internacional e o Palmeiras, que ocupa a 6ª colocação com 18 pontos. O Sport Recife, olha só a diferença, né, Fred? Que era vice-líder e após a derrota aí caiu para a 7ª colocação. Nós temos ali o Cruzeiro, o Corinthians, o Vasco da Gama, Fluminense, América Mineiro e a Chapecoense, que com a vitória sobre o Cruzeiro subiu bastante. Se virou bem. Foi para a 14ª colocação. O Vitória, 15º, o Santos está ali já na beira da zona do rebaixamento, é o primeiro time fora do Z4, né? Logo abaixo na zona de rebaixamento nós temos o Atlético Paranaense, que como eu sempre falo aqui nos últimos programas, empacou nos 9 pontos. Depois nós temos o Bahia na 18ª colocação. Logo abaixo o Paraná, que conseguiu também alguns pontos aí nas últimas rodadas, conseguiu vitórias. E o Ceará, que com o empate com o Palmeiras, chegou a 5 pontos e ocupa a 20ª colocação. Tá aí a classificação do Campeonato Brasileiro. As equipes agora com a parada da Copa do Mundo vão ter tempo para trabalhar e voltar. Algumas equipes vão fazer amistosos, né, para manter o ritmo de jogo os atletas, mas... Porque senão cai muito também, né? Porque tem que jogar. O jogo dá ritmo. Para a gente finalizar o programa, eu vou mostrar os gols, as 3 opções de gol da rodada. E você aí de casa pode votar através das redes sociais. Acesse lá a página da RPTV e vote no gol mais bonito desse final de semana do Campeonato Brasileiro. Primeiro gol marcado aí pelo Botafogo, atleta do Botafogo marcando de falta, esse belíssimo gol. Gol de falta sempre é bonito, né, Fred? A técnica é muito boa do chutador e o goleiro foi muito bem na bola, mas não tinha como chegar. Não deu para chegar. Gol marcado pelo Valência. Estamos vendo o gol do Roger Guedes pelo Atlético Mineiro. Limpou bem a jogada e chutou no canto. E vamos para o terceiro gol mais bonito, né, dessa rodada. Gol marcado pelo Ed Carlos, chutando de fora da área. Belíssimo gol do Ed Carlos pela Chapecoense. Você que está em casa pode votar pelas redes sociais, entra lá no Facebook e vote no gol mais bonito. Quer dar a sua opinião, Fred? Qual o gol mais bonito? Para mim, do Roger Guedes. Do Roger Guedes, pela construção da jogada, pela jogada, pela movimentação e pela finalização. O programa está chegando ao fim. Fred, eu queria muito agradecer a tua participação no programa de hoje. Muito obrigado por ter vindo aqui comentar juntamente conosco esse final de semana esportivo. Muito obrigado a vocês, um abraço a todos e vamos continuar, vamos torcer para o Brasil na Copa. Vamos seguir aqui na torcida pela nossa seleção brasileira. O programa está chegando ao fim, mas amanhã nós estamos de volta com o RPTV Esportes.